Boa tarde, meu povo lindo, como vocês estão? Hoje, um programa diferente, um podcast que eu tenho certeza que vai te impactar. Com um nome que já vem assim, despertando muita curiosidade. Nome chamado. Qual é o seu chamado? O que você tem feito por ele? Quais foram as batalhas que você já enfrentou para assim seguir o seu chamado? E é esse o foco deste podcast, deste encontro contigo, todas as quartas-feiras, a partir das 3 horas da tarde. Esse é o meu convite especial para você. E eu já te convido para compartilhar para o máximo de pessoas que você conhece. Muitos precisam dessa inspiração para não desistir daquilo que eles tanto amam. E aqui hoje não poderia ficar de fora uma convidada que eu posso te dizer que já foi direcionada por Deus. Porque eu descobri nos bastidores que domingo ela está indo embora para a Bahia, seguir o seu chamado. E hoje aqui com a gente, Leni Fernandes. Boa tarde, meu amor, como você está? Boa tarde, Joyce. Estou bem, graças a Deus. Agradeço esse convite de estar aqui. Estou nervosa um pouquinho, mas acho que é normal isso, né? Sim, é normal, mas o bate-papo vai ser gostoso e eu tenho certeza que você tem muitas experiências para contar, para viver, para falar com o pessoal, né? Porque o foco aqui, além de, com certeza, eu ser preenchida, né? Muitos que estão assistindo também vão receber uma porção. Exatamente. Mas me conta um pouquinho, Leni. Você vem aí de uma grande história, né? E aí a gente vai chegar até o momento que você está indo embora. Mas me conta, qual é o seu chamado? E quando você descobriu que era exatamente isso que você queria? Menina, o meu chamado, hoje eu entendo. A Bíblia fala que vai ter com o idoso, né? Eu estou com 55 anos e hoje eu entendo que o meu chamado foi para educação e naturopatia, para poder ajudar pessoas. Eu sou professora naturopata e com 17 para 18 anos, eu nem queria fazer magistério, queria fazer secretariado e na fila, a mulher que estava atendendo ali os estudantes era grossa e ela falou, o que você vai querer? Eu falei, magistério. Só que eu queria secretariado, então eu saí triste da fila. Mas depois eu entendi. Depois de muitos anos eu entendi que o meu chamado era para a educação, para não só ensinar, mas deixar também um legado na vida daquelas crianças e jovens e até mesmo os adultos, que eu também sou professora universitária. Tenho muitas professoras aí que no diploma delas tem o meu nome e eu louvo a Deus por isso. Nossa, Leni. Pensando no fato de crianças, né? E recentemente estamos aí vivendo um momento difícil devido à adultização. E assim, eu sou mãe, tenho 3 lindas crianças, já mandaram um beijo especial para todas elas. Daniel, João, Maria. E eu sei como que é difícil esse momento, porque estamos passando por uma transição onde a tecnologia é muito importante, porém as pessoas estão se aproveitando disso. E hoje você nessa área, vendo o que está acontecendo, porque antigamente era mais difícil. Hoje o meu menino tem na escola dele um e-mail exclusivo, onde lá tem as atividades, ele que tem que fazer, ele que tem que responder, e ele tem 10 anos. O meu outro de 6 também tem o mesmo. Então você vê que as escolas também estão estimulando a tecnologia. Porém, não é tão fácil. Como você se sente em lidar com essa situação e você conseguiu se adaptar, você ainda tem aquela... Ou tá indo conforme a maré tá indo, você tá indo junto? Então, é um choque. A minha última reunião com os de pais, eu expliquei para eles que eu estava perdendo os meus alunos para a tecnologia. Mas não o lado da tecnologia que ensina, que ajuda, que faz com que a gente cresça. Porque a tecnologia nos faz crescer.
A gente aprende coisas, se estivermos do lado bom da vida, da tecnologia, a gente vai, vamos dizer assim, se desenvolver melhor. Porém, as crianças não. Nós, professores, estamos perdendo as crianças para a tecnologia que faz com que elas fiquem, como que eu poderia dizer, viciadas, irritadas, ansiosas e depressivas. E na sala de aula, eles não querem trabalhar aquilo que a gente tem. O que o professor tem para o aluno? Ele tem lousa e livros. Então, a criança vai usar lousa, cadernos e livros. Não tem um computador para cada, mas as escolas estão incentivando porque o sistema diz que sim. Agora vai ser tudo informatizado, mas não substitui o professor. E eu estou, assim, temerosa por essa geração que está aí. Você sofre, então? Sofro muito. E, inclusive, dia 1º de agosto eu pedi as contas, né? Que eu sou aposentada, mas estava na ativa ainda. Mas na última reunião eu deixei claro para os pais, eu estou perdendo os meus alunos para tecnologia. Para você ter uma ideia, eu tinha meninas de 8 anos que ela ficava até 4 horas da manhã acordada e os pais não sabiam. Ela sempre com dor de cabeça, cansada, irritada, eu chamei para conversar, ela me explicou que ficava até 4 horas e seu pai e sua mãe ninguém vê. Então, eu comuniquei os pais. E aí, depois disso, ela parou de ficar com aquela dor de cabeça, aquela ansiedade na sala de aula, entendeu? Os pais não estão sabendo o que acontece dentro do quarto das crianças. Meu Deus do céu. E essa é uma pauta importante a ser tratada, porque os meus meninos são youtubers, mas o canal deles é desenvolvido que a gente grava eles brincando. Então na verdade virou ali. Eu falo que até a criação do canal deles foi porque eu estava com medo de jogar fora, apagar os vídeos, e tínhamos um canal, eu falei, vou subir, porque pelo menos a gente consegue ver. E aí acabou que foi desenvolvendo. Mas eu percebo isso, porque até pra gente fazer o bloqueio deles, eles entenderem que tem material ali que eles não podem consumir. Por mais que falam que é infantil, isso vem prejudicando, porque é um ensinamento totalmente ao contrário do que a gente ensina. Hoje, desenhos estimulam a birra, estimulam a malcriação, assim, ao desrespeito. Desenhos, assim, estão colocando de forma sutil mensagens. Então, assim, é uma dificuldade até para mim lidar com isso. E por eles saberem que eu trabalho com o digital, então entra naquela, e agora? Mas, realmente, para quem tem um chamado para trabalhar com crianças, viver isso e perceber o tanto que tá difícil, como que é assim para você hoje falar, você pediu para se aposentar, mas como que você imagina que vai ser daqui para frente? Eu conheço o seu canal e ali você deixa suas crianças serem crianças. É bem diferente, né? Eles estão ali brincando. Quem dera todas as crianças tivessem essa oportunidade, né? De sair com os pais, de ir para o parque e brincar. Eu conheço o seu canal, a criança está sendo criança. Mas eu me sinto... Às vezes eu falo assim que parece que eu fracassei um pouco. Eu sei que a culpa não é minha, porque se eu pudesse acordar os pais dos meus alunos para ter essa ciência. Eu tenho 2 filhos, um tem 30 e outro 23, e na minha casa eu tive sempre o controle. Determinado horário da noite eu desligava a internet. Entendeu? Desligava a internet, o Wi-Fi não tem. E eles não tinham no celular internet móvel, só eu e o marido. Então, precisa desse controle. As crianças estão presas em si mesmas dentro de um quarto. E eu, como professora, eu me sinto um pouco fracassada, assim, porque parece que eu falo para os pais nas reuniões, tipo, o que ela está falando? Está louca? É antiquada, sabe? Eu percebo que nada muda. Mas aí a gente vê, como você está vendo aí, as crianças estão adultas fora de tempo. Precisa brincar, né? Não se sinta, você não deixou, porque eu imagino
que durante toda a sua trajetória, você conseguiu muito mais do que agora. E realmente chegamos numa época que as escolas não podem proibir, porque está no regulamento que tem que fazer. Os pais não têm o controle, porque eu digo por mim mesma, gente. Tenho 3 filhos, muitas vezes eu não tenho metade do controle que meu pai e minha mãe teve na minha criação. E aí a gente fica de, mas como pode? Minha mãe teve 3, minha sogra teve 3. Minha mãe teve 10. E eles conseguiam ali manter. E pra gente existe uma dificuldade. Não sei também, existe uma frase que o Fonzarelli usa, que adultos fortes criam filhos fracos que criam tempos difíceis. Então não sei se foi exatamente isso que acabou acontecendo, porque acabou que a nossa geração foi uma geração forte, que acabou deixando a gente mais leve, e agora pra gente estar transmitindo. E a gente sabe, né, que hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Com o filho, você quer dizer, né? Então, eu sou do tempo passado ainda. Eu criei os meus filhos como eu criei. Minha mãe me criou assim, ó, se vira. Nasceu, tem que correr atrás e buscar fazer as coisas certas. Por quê? Pro primeiro respiro dói o pulmão, por isso que a gente chora. Então, se vira, mas fazendo as coisas. Então, eu criei meus filhos assim, nas regras. Eu dizia para ele assim, quando tiver adulto, aí eu já não tenho responsabilidade. Mas enquanto estiver comendo do feijãozinho aqui da professora, quem manda na minha casa sou eu. O meu filho mesmo, de 30 anos, com 13 na escola, acho que ele tem uns 11 anos, ele chegou assim e falou assim, olha, agora você não pode mais me bater. Eu falei, por quê? Porque a minha professora falou que eu posso chamar o ECA. Eu falei, olha o nome, é um ECA mesmo. E aí, eu te bato, é só você não fazer nada de errado. Porque na minha casa, ó, parece até que, essa mãe é tirana. Não, gente, eu fui criada, fez as coisas erradas, toma umas lapadas de cinta, não mata. E eu criei os meus filhos assim. E mais, eles que iam buscar a cinta, tá? E eu ainda perguntava quantas vezes eu falei? 3. E o que eu disse? Na 4ª, a mãe vai me bater, então vai buscar. Se você for buscar a cinta, eu só te dou 2. Se você não for buscar, eu te dou 4. Pronto, então aí é 30. Engenheiro, advogado, o outro é funcionário público, o mais velho também é funcionário público. Não morreu. E eles são homens. Eu criei homens fortes. Exatamente. E não vai matar. A Bíblia nos ensina, corrige com vara. Porém, né, a geração vem tentando manipular, tirar, porque é tanto trauma. E ontem nós vivenciamos uma cena que eu falei, inclusive eu comentei com meu esposo, o adulto tá com trauma, passando trauma pra criança, e aí cria uma geração cheia de trauma. Na verdade, não existe isso. Eu sou daquela que eu não brigo com o filho dos outros. Eu sou, tá fazendo coisa errada, eu não vou gritar com o filho de ninguém. Eu olho, mas vamos ali, me leva pra sua mamãe, que não sei lá o que, tá fazendo. É criança, mas vamos ver. Até porque, já fui uma mãe que brigou por filho? Já. Deu 2 minutos, os 2 estavam brincando. Quem fica ruim da história? O adulto. E aí ontem nós vivenciamos essa cena. E aí eu fui, até questionei a mulher e falei, mas você não pode brigar, porque ela gritou com o meu filho. Mas gritou assim que eu falei, gente... Aí ela, não, porque você tem que... Então, mas eu estou aqui, por que você não falou pra mim? Não, temos que ter essa ciência. Eu ainda falei, se você soltar agora o menino, ele vai de novo brincar com o meu filho, porque pra eles não existe essa maldade que a gente tem. Então, nessa geração que não pode bater, não pode gritar, porque se você falar não, você está criando um trauma assim, assim, assado. Não estamos criando traumas, estamos criando... Seres humanos normais que vão ser punidos quando fizer coisas erradas. Sabe o que eu falei pro meu filho na época? Porque assim, vem cá, esqueci o órgão que toma as crianças da gente. Conselho tutelar vem, toma a criança. Tudo bem. Se levar e der quarto bom, comida boa,
videogame a hora que ele ajudar na lição. Tá. Entendeu? Então, assim, é uma situação que a gente está passando hoje nessa geração, porque a minha geração foi a última geração que obedeceu de fato aos pais. A Isso última. É mancada falar por causa de mim. Desculpa que eu sei. Mas é real. Mas a última. E a gente somos também a geração que não sabe criar essa geração de vocês. Por quê? Eu não tive nada. Eu mesmo trabalho desde os 11 anos, tenho 55. Eu não morri até hoje. Engraçado que a gente comentou no carro, ontem e hoje, que no Canadá é permitido que as crianças trabalhem a partir dos 11 anos. Então você vê em restaurante, tem, né? Em filmes a gente também vê, quanto você cobra pra fazer meu quintal? Então se estimula. E aqui é totalmente proibida a criança imaginar. Só que o meu esposo é da geração que ele também trabalhou com 11 anos. Eu fiz meu primeiro emprego com 14. E eu percebo que meus filhos não vão ter essa... Porque não pode, porque é isso, porque... E não é. Criamos adultos que já sabiam que era dinheiro, que se você queria alguma coisa, você tem que juntar. O meu mais velho, eu brinco que ele foi o primeiro neto, então ele foi o mais... Ele muitas vezes não tem noção do que é o dinheiro. Porque tudo pra ele, porque eu quero tal coisa. E eu e o Funzaré já começamos aquilo lá. Você quer? Você trabalha? Você sabe quanto que é? Mas é o vô. Então, o seu vô é o dinheiro dele, não é o seu. A gente foi moldando. Igual minha mãe comenta bastante que eles divulgam muitos espaços, restaurantes. Então eles acabam não tendo noção que existe um custo em parceria ali que eles não têm a noção que está tendo para eles estarem lá. E aí do nada eles querem, eu quero ir lá comer. Meu filho, isso custa dinheiro. Mas eu não. Você foi há 2 dias atrás em um lugar. Para que hoje você tem que ir de novo? Então a gente percebe assim essa nova geração que é só por Deus na causa. Porque eles não entendem que o consumo requer trabalho. Antes do consumo eu tenho que trabalhar. Os meus 2 meninos, eu sempre criei eles guardando dinheiro no cofrinho. Porque eu aprendi assim. Hoje em dia não, as crianças acham que o pai tem, a mãe tem. Não, gente, tem que ensinar a economia em casa para as crianças. Que é difícil, né? Porque hoje qualquer coisa, eu quero ir pro cinema, toma. Eu quero não sei lá o quê, toma. Lá em casa não é não, gente. Você quer? Hoje minha mãe se mudou e foi para um apartamento. Ela tem, né, 2 cachorros e eu sou a única que mora em casa. Aí tem 2 cachorros lá em casa. Aí minha mãe chegou e falou para meus 2 filhos: eu vou pagar vocês. Só que vocês vão recolher cocô, vocês vão limpar, vocês vão dar comida. E aí eu vou pagar pelo que vocês estão fazendo. Se eu ver que vocês não estão fazendo, vocês não vão receber. Exatamente, ela está fazendo certo. Quem vai falar que está explorando? Não é exploração, está ensinando o futuro deles. Eles precisam trabalhar. E aonde que está errado fazer isso? Não está errado. Eu criei os meus assim. Então eu percebo e eu falo, e eu ainda aviso: acorda, vai limpar lá. Se eu descer e ver que não tá limpo, e assim vamos criando, tentando, né, criar adultos fortes em uma geração enfraquecida. Exatamente. Mas, Leni, essa é parte do seu chamado. Sim. Porque, realmente, trabalhar com crianças que... gente, criança é literalmente a luz para quando vem os problemas. Não que nós temos que colocar os problemas nelas, mas sim a inspiração para continuar andando. Criança é o brilho do amanhecer chuvoso. É aquilo, você vê o sol com o céu nublado. O sol com o céu nublado. Sim. Criança é tudo isso. Porém, a Leni tem também um outro chamado que vem aí tomando conta ainda mais. Que é um chamado bem diferenciado, porém, que traz até um benefício para a saúde, né? Qual é o seu outro chamado? Então, eu descobri que eu sou naturopata de uma forma assim extraordinária para primeiro cuidar de mim e dos meus. Em 2019,
eu estava querendo fazer uma outra graduação. E aí ficou naquela enrolação que pós-graduação eu ia fazer. De repente, acabou o ano e entrou o quê? Pandemia. E aí eu falei, eu não vou conseguir cuidar de mim se não pode nem ir no hospital, né? Então eu creio que foi o Espírito Santo que me orientou a fazer naturopatia. Hoje eu sou naturopata, eu amo, e eu estou vendo assim que conciliando com a educação, eu consigo ensinar pessoas a cuidar de si. A naturopatia é algo assim extraordinário. Qual é a diferença entre a naturopatia, o vegetariano, né? E tem mais uma, não tem? E o veganismo. São 3. Sim. Qual é a diferença entre elas ou não? Elas se comunicam? Elas se comunicam pelo fato de a naturopatia, ela vai te ensinar a ter uma alimentação saudável, uma alimentação livre de origem animal. Então, quem participa mais nessa área? O vegetarianismo. O veganismo é um outro estilo de vida, mas ele também não usa nada de origem animal. Nem sequer o sapato, por exemplo, de couro, a bolsa, enfim. Então já é um estilo de vida diferenciado, né? Na concepção deles. O vegetarianismo é mais a base do Éden mesmo. É aquilo que o Senhor Deus deixou para o ser humano, o alimento mais natural possível. E eu descobri nisso, assim, um estilo de vida saudável que quando você entra, não tem volta. Porque você se sente assim, com saúde. Não tem como voltar. Você já era ou você se tornou? Eu me tornei. Desde 2018 eu já estava buscando a parte do vegetarianismo. Mas quando foi em 2019, a luta era qual pós-graduação fazer. E aí entrou a pandemia e eu não decidi. Eu falei, pronto, eu preciso algo para cuidar de mim. Primeiro foi para mim. Porque eu peguei Covid no mês de abril. A escola fechou 19 de março, 4 de abril eu já estava com Covid. E aí eu não queria ir para o hospital. E a minha irmã, que é enfermeira, falou, não vá para o hospital, que se você for, você vai morrer. Então eu falei, então eu vou ter que estudar como me cuidar aqui. Então eu entrei na internet e fui procurar. Eu não sei explicar como eu cheguei na naturopatia. Não sei explicar como eu cheguei assim, faça naturopatia. Mas eu fui pesquisar o que fazer para cuidar daquele Covid e cheguei na naturopatia, que eu creio que foi a orientação de Deus. Então você conseguiu se curar do Covid, que Sim. Foi, né? Realmente aquela época, eu lembro que o meu pai também orientou a gente a não ir para o hospital. E tivemos amigos que não voltaram. E antes mesmo de pedirem para ser utilizada a máscara, meu pai também falou para a gente já começar a utilizar. Então, até uns amigos começaram a brincar, só quem tá com Covid, por que vocês estão usando? Mas a gente tinha sido orientado a utilizar a máscara. Mas como tá, né? A natureza é o próprio remédio. Próprio remédio. Na natureza a gente tem todos os remédios. Eles são 8 remédios naturais de Deus. Se nós praticarmos esses 8 remédios e em 2020 é como se assim caiu a minha ficha, eu entendi que eu tenho que buscar o melhor para mim e para os meus. Mas com isso também eu posso abrir esse leque, ajudar pessoas e é uma forma de... é uma profissão. Então, eu entrei na naturopatia para cuidar de mim e hoje eu cuido de pessoas. E qual foi a sua maior experiência? E se em algum momento da sua história você decidiu assim, melhor não, deixa eu parar. Chegou a parar ou desde a época que começou, foi até o fim? Como que está sendo essa adaptação? Olha que pergunta incrível. Realmente,
Eu entrei assim com um gás, sabe? Achando que eu ia cuidar e as pessoas iam aceitar. Mas infelizmente a maioria das pessoas elas pagam e não segue o protocolo. Eu já tive pessoas que falou para mim que eu sou a voz de Deus para ela, que ela não quer mudar mais essa alimentação, porque ela estava sendo tratada de um câncer e o próprio médico dela falou que é para ela continuar com o meu tratamento que está dando certo. Mas eu já tive pessoas que não continuaram o tratamento e eu já tive pessoas que, por não continuar, foi parar na UTI, mas ele tem consciência que o erro foi dele. E aí isso me baqueia. Eu fico meio assim, meio que depressiva, porque eu conheço os resultados da naturopatia, da alimentação saudável. Eu conheço os resultados dos 8 remédios de Deus na minha pele. E aí, quando você conhece uma coisa boa, o que você fazer com essa coisa boa? Você quer espalhar para o mundo. Se todo mundo aceitasse, mas muitas delas pagam, mas não continuam o tratamento, mas eles são honestos em dizer a culpa é minha porque eu sei que isso vai dar certo, mas eu não consigo. Porque não consegue parar de comer certas coisas que prejudicam. O câncer, por exemplo. Quem tem câncer não é para tirar de leve, é para erradicar da vida o alimento de origem animal. Mas só que a gente é viciado, né? Porque a gente é uma geração toda, é uma vida toda que a gente tem que comer de tudo, né? Mas não é assim. Falar como é difícil parar as coisas. Porque realmente, eu acho que tudo na nossa vida, quando temos que parar de ser radical, eliminar, temos essa dificuldade em prosseguir. Porque é mais fácil o que está ali bom do que tentar melhorar. A pessoa não consegue compreender. Tá bom, não está perfeito. E Deus já nos deixa bem claro que tudo para Ele é bom, perfeito e agradável. Então eu imagino que é a própria sentença. E anos vivendo com aquilo que é o jeitinho, né? Ah, é o jeitinho aqui, é o jeitinho ali. E aí, quando tem que posicionar, isso fala muito claro sobre posicionamento. Aqueles que se posicionam e fazem vão muito além do que aqueles que não conseguem se posicionar. Que tem a ligação com o chamado. Porque o chamado é exatamente isso, é você se posicionar a seguir o seu chamado. É se posicionar a se manter em pé. Por quê? Não é fácil. Você percebe que até na Leni, que vem da parte de professora, crianças, a nova geração, a partir da alimentação, ela vê que tem resultados bons e outras pessoas não aceitarem esse resultado pela simples forma de não ter força para continuar. O chamado é isso. É você ter força mesmo sem força. É você chorar e continuar. É você lutar por aquilo que te impulsiona todos os dias a continuar. Eu lembro, Leni, até para explicar para as pessoas o porquê chamado. Que quando o Fonzarelli me perguntou, eu usei o exemplo muito claro dele. Porque veio o primeiro nome para depois eu entender o porquê do nome. E eu fui e falei, Fon, eu vejo você na música exatamente assim. Decidir ser médico. Você vai achar na medicina a forma que a música vai te trazer um resultado na sua saúde. Decidir ser advogado. Você vai trabalhar fazendo alguma coisa com a música. Não importa o direcionamento, o seu chamado vai ser tão forte que você vai voltar para aquilo que você foi chamado. Então, o programa em si tem esse foco. O que você faz que não importa. Você pode ir para o lado direito, esquerdo, voltar para trás, mas você sempre vai voltar para aquilo que foi chamado. E eu percebo que você é exatamente assim, né? Porque eu acho que até lá na Bahia é capaz de você dar aula de novo. É capaz de você ir e literalmente ampliar ainda mais os seus mentorados, vamos dizer assim, as pessoas que você está dando auxílio na parte da alimentação. E até quando você quiser parar, falar, não, agora eu vou dar um start, aí aparece mais gente ainda. Não é mesmo? É assim mesmo.
A educação e a naturopatia, para mim, elas estão ligadas no fato que eu ensino pessoas agora a cuidar da saúde. E o que você falou de o não ser fácil, não é fácil mesmo. Veja, uma especialista em carne se tornar vegetariana é fácil? Pois. Você era especialista em Sim. carne. Meu marido está ali, ele não deixa mentir. Gente, literalmente. Sim. A minha família falava assim, nossa, você precisa ter um restaurante. E eu, não, mas eu sou professora. Porque tudo que eu fazia, as minhas colegas de trabalho, por exemplo, eles davam dinheiro para mim comprar carne e levar nos eventos que tinha na escola. Tipo, 200, 300 reais, aí compra de carne, traz aquela carne que só você sabe fazer. Então, eu e o marido ficava até madrugada cozinhando e assando carne. E quando a carne chegava lá no evento, era a primeira que acabava. Eu era especialista. E aí, hoje, eu estou me especializando ao contrário. Entendeu? Desde 2020, que eu trabalho para que as pessoas deixem de comer carne. Não que ela não seja boa, é uma delícia, não é? Churrasco. Ai, me fale, Só que assim, por isso que você falou que o chamado dói. Não importa quando você é determinado, dói primeiro em você. Mas aí você vê os resultados. Porque não existe vitória sem sacrifício, sem luta. Entendeu? É incrível, né? Porque eu mesmo iniciei, eu achei assim, toda a minha família achou que eu me tornaria advogada. E foi, inclusive fiz faculdade, tranquei, voltei, tranquei de novo, até que eu cheguei e falei, não adianta. A minha área é a comunicação. Eu por mais que eu goste sim de lutar pelos direitos dos outros, eu não vou conseguir ir até o final. E eu percebi que isso dói até hoje, porque para me desenvolver na minha área, parece mais difícil do que se eu escolhesse uma profissão e falar, não, vou aqui e acabou. E a gente percebe que o chamado em si causa desânimo por causa disso. Dói, porque você fala, gente, mas eu sou tão boa nisso, por que não consigo ir pra frente? E não é porque você não consegue ir pra frente, porque por mais boa que você seja, você vai ser treinado, lapidado, instruído pelo Espírito Santo ali, tem todo um desenvolver espiritual para então você fazer com perfeição aquilo que Deus te chamou. E aí você entende que qual é a sua inspiração maior? É Jesus. Eu costumo dizer assim que ninguém gosta de professor. A sociedade nos odeia, infelizmente. É isso. O que eu sinto enquanto professora, 27 anos de sala de aula, de todos os níveis até o superior, a sociedade acha que a gente não faz nada. Acha, né? Principalmente os professores públicos como eu. Mas assim, qual é a inspiração maior? Quem foi o mestre dos mestres? Porque professor, ele é mestre. Ele está ali ensinando, ele está deixando um legado. E aquela jovem, aquela criança, aquele menino, aquela menina vai se tornar um adulto e você vai deixar marcas. E esperemos que sejam marcas boas, porque professor, eu digo por mim, nós só olhamos a criança e queremos que ela se dê bem na vida. É incrível. E quando nós estamos olhando para a criança, aquela sala de 35 alunos, 40 alunos, dependendo, a gente fala assim, puxa, esse daqui pode ser um advogado, médico. Aí tem aquele mais preguiçoso que fala, meu Deus, o que será desse ser? Então a gente tem esse olhar. Então nós somos mestres. Nós ajudamos pessoas a melhorar. Encontrei uma ex-aluna que eu dei aula para ela. Ela está com 30 anos. Eu dei aula para ela lá atrás, no segundo e terceiro ano. Você acredita que ela, em lágrimas, quando ela me encontrou essa semana, segunda-feira, ela disse para mim que ela vai se tornar uma pedagoga graças a mim. Entendeu? Então, assim, realmente a gente tem chamados. Às vezes a gente pensa que é só aquilo, mas tem outros e outros que a gente vai vendo ao longo do tempo. Por isso que eu falei assim, a Bíblia fala que vai ter cuidoso. Hoje eu entendo que era realmente para ser professora. Hoje eu entendo mais ainda que realmente é para eu continuar com a naturopatia. Mas respondendo quando você falou, você já tentou desistir? Sim, eu já desisti. Inclusive agora mesmo,
a minha naturopatia está um pouco na gaveta. Porque eu estava guardando muito para mim a fraqueza das pessoas, porque elas não querem, ela está doente, não é qualquer doença. Você pode colocar aí, ó, a pior de todas, que é o câncer, que assusta, e a pessoa prefere continuar da mesma coisa, do mesmo jeito, mas não quer fazer mudanças assim, ó. Se for uma pessoa que quer só mudar porque está se achando obesa, está com a pressão boa, você fala assim, o que você quer trocar primeiro? Aí ele fala, posso tirar o ovo? Porque ele acha que é simples, mas o ovo é uma das coisas que aumenta muito o colesterol. Parece que não, mas é. Falei isso, aí daqui um tempo vai tirando. Para uma pessoa que está com câncer, a gente fala, você tem que tirar tudo de origem animal. Então, elas não aceitam. A maioria não aceita. Complicado, né? E pior que as duas áreas, né? Educação e naturopatia é coisa que a gente lida com o emocional alheio, mas a gente quer que a pessoa cresça, se desenvolva e caminhe depois sozinho. Mas é difícil. Fácil. Não é fácil. Porque realmente o professor, ele inicia desde as primeiras fases da criança, né? Não é algo, não, o professor chegou ali ele já é quase um adolescente. Não, começa lá nos primórdios, gente, no berçário. Então, ele já está sendo, ele é o que passa mais tempo com seu filho do que você. Porque tem pais ainda que eu acho que passam bem menos, né? Com a escola integral agora passa bem menos, né? Então, e aí você vem dizer que o professor não faz nada. Infelizmente. E realmente, essa geração é uma geração que não respeita mais, né? Que antes, se você enfrentasse o professor dentro da sala de aula, hoje o professor tem que tomar cuidado com o que vai falar para não ser atacado. E é horrível isso você ver, né? Como pode? E ainda ter pessoas que acreditam na profissão. Eu acredito. E não é? Eu acho que isso é o mais incrível, que ainda existe remanescentes que acreditam e que ainda vão fazer, vai fazer faculdade porque é o sonho, porque é o chamado, para cuidar de crianças que muitas vezes nem os pais estão fazendo o que se deve ser feito, né? Infelizmente, o controle da humanidade hoje está escorrendo pelas mãos do Criador. Mas isso é só por um breve tempo, né? Porque ele vai tomar esse controle. Mas a gente tem que... Eu costumo dizer para o meu marido, para Jesus voltar, a gente ainda vai ver coisas assim que... aterradoras, né? A Bíblia fala que homens tremerão. Como que um homem tem medo? Você não confia no seu marido? Quando você fecha a porta na madrugada, meu marido está aqui. Quando ele está viajando no coração, a gente vai fechar as portas, eu tremo. Porque eu sei que eu estou sozinha. Meu marido trabalhou muito tempo à noite. E eu dormia só com as crianças, depois só que as crianças saíram, eu fiquei só. Então, o homem com medo, o que será da humanidade? Mas vai chegar esse tempo, você sabe? Então... Aí é aquela hora, né? Ore para quando chegar esse tempo, você não esteja aqui. A gente geralmente fala assim, que quem dera que eu tenha descansado no Senhor, né? Porém, vai ter aqueles remanescentes que nem vão enfrentar a morte, mas vai ter que passar por toda a tribulação, para a honra e glória de Deus. Por isso que a nossa inspiração tem que ser o nosso Redentor, que é Cristo. E sempre, né? Porque não é fácil, gente. Eu acho que eu vou bater bastante na tecla sobre a nova geração. Porque aqui a intenção é exatamente alertar vocês que podemos ser diferentes do que é imposto sobre nós. Não precisamos agir com a massa. Precisamos agir de forma diferenciada. Precisamos nos posicionar de forma diferente do que todos vêm colocando. Literalmente nadar contra a maré. Exatamente. Mas garantir um resultado e um futuro diferenciado. Crianças fortes, crianças seguindo realmente o seu chamado, adultos conseguindo lidar com seus problemas, conseguindo ali enfrentar as dificuldades e ainda permanecer em pé. Estamos lutando contra a maré, mas para algo
bem melhor. Não é porque você está vendo ali a praia que é chegada a hora de parar, não. Continua, porque ali tem uma ilha que não pode nem ninguém ir, né? Existe uma ilha, não sei se é aqui no Brasil, que tem a Ilha das Cobras e a Ilha dos Canibais. Vai que você tá chegando numa ilha aí e você tá achando que a maré... Aí, ó, Deus tá falando que não é não, hein? Não é mesmo? Dá mais umas braçadinhas aí, né? Que aí você vai chegar no caminho certo. Algumas milhas. Não é 100 metros. Não, mas o resultado no final é positivo. Hoje você não se arrepende de nada que você fez? Ou existe arrependimento? Da minha profissão? Nunca. Não, porque eu tô indo embora agora, morar na Bahia, no campo. E essa aluna que eu encontrei no domingo foi assim um fechar com chave de ouro do Criador para mim. Ele mostrou que valeu a pena. E assim, você falou, você chega lá, você vai dar aula, menina. Não paro, não. Eu sou tutora virtual do Instituto Federal de São Paulo. Eu dou aula remota. Eu corrijo atividades, na realidade, né? De pessoas que estão estudando no Instituto Federal de São Paulo. E é uma coisa, assim, magnífica. Ontem, 22 horas, porque como eu estou correndo com a mudança, eu estava corrigindo atividades. E eu falei para o meu marido, é brincadeira, só porque eu entrei agora, tá todo mundo mandando atividade, eu vou sair daqui amanhã. Falei desse jeito. E é uma coisa assim que eu amo lecionar. E eu vejo que eu posso ajudar as pessoas a serem melhores. Eu não sou nada nem ninguém, sou reles pecadora. Mas aquilo que eu faço para a glória de Deus. Sabe o que eu lembrei? Que no começo você falou que quando você foi se matricular, você queria uma área e a menina até foi um pouco grossa. Mas, convenhamos, se Deus endureceu o coração de Faraó... Para melhorar o povo. Para melhorar. Então, tem certas, né, atitudes, ocasiões, que você não entende o porquê que está acontecendo. E a grande realidade é que se não for assim... A direção que você vai tomar é contrária, vai levar mais tempo para chegar onde tem que ser, onde a reta final, né? E você não entende. Hoje, imagino que você até falaria obrigado aí pela... Eu agradeço a Deus todo momento. E sabe quando que eu percebi isso? Quando eu saí lá da roça, que eu tô aqui em São Paulo há 36, vou fazer 36 anos em dezembro. E quando eu cheguei aqui, Joyce, eu trabalhei de faxineira, diarista, cuidadora de idoso. Mas, assim, 7 anos depois que abriu o primeiro concurso público que ia municipalizar Itapevi, eu entrei naquela leva. Então, 27 anos que eu só agradeço a Deus manhã após manhã. Aquele medo da mulher que saiu magistério e eu tive medo de falar, não é magistério, não. É secretariado, foi para a minha salvação. O não de Deus é para a salvação da humanidade. Exatamente. E nós citamos bastante. Aquela porta que não abriu. Exatamente. E é você saber. Às vezes você não sabe de primeiro momento, leva um tempo, às vezes leva anos. Mas a resposta vem e você descobre que era para ser do jeito que é. E se posicionar e literalmente acreditar que o seu chamado vai falar muito mais, vai atingir muitas pessoas que você nem imagina. Leni, a gente já vai voltar a papear, o papo tá gostoso. Eu ainda vou fazer umas perguntas polêmicas, porque estamos em um momento que eu só citei a parte da adultização. Mas está tendo uma mudança, né, no Senado, assim, que chega até a me preocupar se nós teremos ou não teremos liberdade. Porque mexeu num ponto que dá até esse medo. E agora? As crianças vão ter liberdade? Não vai ter? Como que vai dar para continuar? Mas eu não poderia de agradecer os meus parceiros e amigos de coração. Hoje eu falo que Deus me presenteou com amigas, com parceiras que acreditam muito nos nossos projetos diariamente.
A Bendita Oficina, que é esse look maravilhoso, que daqui a pouco na minha rede social você vai ver uma foto maravilhosa que eu vou postar dele. Ela vem acreditando dia após dia. Eu mando mensagem pra ela, o que você acha? E ela incentiva, assiste, divulga também todos os programas. E é isso, né? A amizade. Porque por mais que, mas é negócios. Mas Deus une propósitos também. Então eu sou muito grata pela vida dela. A Bendita Oficina, ela além de produzir as próprias roupas, também tem vestidos maravilhosos lá, de tudo que você possa imaginar. Estilos diferenciados. E ela também trabalha com costura. Então você precisa levar uma roupa para reformar. Ali mesmo, na hora que você compra o vestido não deu certo, lá na hora ela já faz a barra. Então ali você tá perfeito. Experimentou o vestido, mas ficou com a barra grande. Ali mesmo você já resolve seus problemas. E ela é uma das parceiras que vem aqui nos auxiliando, me vestindo para estar cada dia mais linda para vocês aí que estão me assistindo. E também quero agradecer a Bonrija, que ela vai agora, olha gente, não sei se vai dar para ver aí certinho, mas daqui a pouco também vai estar ali registrado as joias mais lindas, mais perfeitas que você vai encontrar, com certeza é com ela. Ela tem todo o cuidado e a atenção para nos atender e descobrir o que você precisa. Então hoje eu estou com um colar 3 em 1, com os brincos e esse lindo bracelete em formato de coração, que é para inspirar. Então você que quer adquirir um vestido, joias, não perde tempo, entre em contato com elas, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar da melhor forma possível. Joyce, ajudar? Como assim? É simples. Elas vão ver ali, espera, vamos ver, você gosta de mais básico, você gosta de mais extravagantes, e vão te mostrando ali modelo por modelo, o que combina com você, como é que é. É um atendimento, gente, personalizado, porque hoje é tudo robotizado, né? Então você perde vamos colocar, esse calor humano. E aqui com elas, não. Você tem um calor humano, é uma conversa, é um bate-papo. É ali literalmente querendo saber sua personalidade para te entregar os melhores produtos, tá bom? Então, Bendita Oficina e Morija. Eu vou deixar o arroba deles, Morija Joias, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E também com a gente, daqui a pouco você vai ver, essa maravilhosa fez uma porção de salgados veganos. Eu até falei pra ela, como você sabia? E, gente, a Paty Bolos e Salgados vem cuidando de todas as festas que você possa imaginar da nossa família. Então é kit bolo, é kit aniversário, é caixa surpresa, é docinhos. E agora também coffee break. Então ela tá invadindo aí, não tem pra ninguém mais não. E ela vem cuidando aqui de todos os nossos convidados, fazendo um diferencial. Porque assim, eu sempre escutei que a gente ganha as pessoas pela barriga. Então, eu tenho certeza que se você chamar ela e realizar o seu evento em geral, festa de aniversário, casamento, corporativo, você vai ganhar todos os seus convidados que vão querer, além de contratar o serviço dela, vai ficar querendo estar em todos os seus eventos. Então, isso aí é uma chamada aí para você que está projetando um evento. Pode chamar, que no próximo o pessoal vai, porque já ganhou pela barriga. Então, eu quero agradecer. Muito, muito obrigada por cada uma de vocês que acreditou nesse projeto, que vem acreditando, e que você que está assistindo, vai lá, digita @Paty Bolos e Salgados, @Bonrija Joias e @Bendita Oficina. Joyce, tá difícil, tá falando muito nome aí. Então me segue, Joyce Fonzarelli, que eu vou postar arrobas de todas elas e você vai clicar, já vai seguir, já vai acompanhar todos os conteúdos, todas as novidades que cada uma delas vai proporcionar, tá bom? E agora, Leni, vamos falar um pouquinho, vamos trazer, né, o chamado, mas também tem a parte ruim.
que a gente deu uma pincelada lá no começo. Chegamos numa época, não vai fazer acho que nem um mês, que um vídeo viralizou. Que porventura trouxe a conscientização de muitos sobre a adultização de crianças. Será? Todos? Não de todos, porque assim, eu até comento bastante que se você for ver os comentários, tem muita gente apoiando. Mas também tem muita gente que eu dava vontade de falar, mas gente, você não tá enxergando? Porque eu entendo, como eu falei, meus filhos são youtubers, porém eu trago essa parte deles brincarem, sejam crianças. Só que se você abre hoje uma rede social e lá você se depara com crianças que estão produzindo materiais que trazem, gente, um duplo sentido, e são adultos que ajudam essa produção. Literalmente, o que antes era feito de forma sutil, hoje está sendo feito assim de forma, né, literalmente liberada. E falando de adultização e criança, qual é o conselho geral que você daria para aqueles que querem trabalhar com as plataformas? Eles querem trabalhar com a plataforma, mas não querem adultizar os seus filhos, as crianças em geral. Porque eu acho que faltou um pouquinho disso, talvez ensinar aqueles que querem trabalhar. Como que seria o seu auxílio nesse quesito? Olha, você vê que o reino dos céus é das crianças. E aí você me conta que se eu destruo essa mente infantil, eu estou destruindo o quê? A humanidade. Mas, por outro lado, também eu vejo que os pais, nós adultos, nós temos muita culpa nisso. Veja, seus filhos, eu conheço seu canal, são crianças, estão ali brincando. E você está monitorando. Só que na maioria dos casos não é o que acontece. Veja, eu tenho um filho de 30 e um de 23. Eles não têm canal. Eu não dei essa liberdade para eles. E em 99, quando eu montei o meu primeiro computador, o meu filho tinha 3 anos. E ele foi crescendo, sabendo usar computador. Nenhum dos meus filhos fizeram curso de computação, porque eu ensinei. Mas eu tinha senha. Eu deixei o mais velho, por exemplo, quando ele completou 10 anos, eu deixei ele com a senha. Ele sabia, mas ele sabia os dias e os horários que ele tinha que usar. Então, era uma questão assim de confiança. Hoje ele tem 30 anos, ele não tem nada assim. Você não vai achar os meus filhos postando o que eles querem e o que não quer nas redes sociais. Eles praticamente não têm. É igual eu tenho todas as redes sociais para ser professor e fazer várias pós-graduação. E na faculdade você tem que ter, porque os professores fazem grupo no Face e tal. Naturopatia também tem grupo no Face. E aí, mas eu não tenho conteúdo. Eu até tô querendo, né? Até eu falei que a Joyce vai me monitorar. É monitorar que fala? Não, assessorar, vai me dar a mentoria para que eu possa estar sabendo como fazer isso, porque eu não sei. Eu tenho, mas eu não sei. Eu também não deixei meus filhos enveredarem. Agora, no seu caso, olha que maravilha. Eu sei o seu canal, você está sempre ali monitorando, e olha o que você falou. E às vezes eles reclamam porque eles querem ficar um pouquinho livre. Só que nesse livre, você já viu os pop-ups que vêm de mulheres? Aí eles vão clicar, às vezes até animais, sexo animal. A criança vai clicar por curiosidade e ela vai ficar com medo e vai ver que o pai ou a mãe não pode ver aquilo. Então ela vai consumir aquilo escondida. Então, assim, destruiu a mente da criança, acabou essa geração. E aí, nós que somos mulheres da Bíblia, a gente entende que é o fim. A culpa é dos pais? Sim, mas eles estão viciados. Isso aqui, gente, é trabalho, é para ganhar dinheiro, não é?
Meu marido, ele costuma dizer assim, quando eu preciso trocar o celular, ele fica com o meu celular velho, porque ele fala, porque você trabalha com isso. Então, ele fica com o meu. Então, esse mês, eu fiz uma surpresa para ele. Eu comprei um celular novo para ele. Falei, meu filho, já chega. Você tem que ter agora um seu celular novo. Acho que é o segundo celular que ele teve novo. Você acredita? Ele usa o meu. Porque as redes sociais não é para ganhar dinheiro. De uma forma saudável. Agora, o que está fazendo nesse vídeo aí que está circulando, gente, é mesmo o fim. É o fim da humanidade. Se deixar descambar por esse lado, simplesmente é o fim. Uma criança produzindo conteúdos adultos. E o que será dos adultos? Não teremos adulto que preste no futuro. Então, é incrível. Porque eles estão deixando, estão esquecendo. Mas já é adolescente. Gente, ainda é uma criança. Porque se você for reparar, existe adolescentes de 15 anos que não têm mentalidade ainda, não conseguem. E aí nós queremos dar todas as tecnologias para eles. E aí que vem, né? A grande massa. Antes já era relatado em novelas, em minisséries, de situações que aconteciam com crianças que estavam utilizando plataformas sem serem monitoradas. E eu acho que o pessoal acha que é só ficção, que não acontece. E aí, quando expõe algo tão grandioso, você falar acontece, aí que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado. A minha menininha de 3 anos, ela sabe tudo. E, inclusive, quando ela passa, que ela sabe que toca alguma música que a gente... Ela já olha assim pra gente. Aí ela passa rápido. Ou seja, ela já tem aquela assim, não pode isso aqui. E aí passa. Mas existe uma dificuldade gigantesca em nós controlarmos o que está ali. Porque você bloqueia um conteúdo, automaticamente aparece 20 conteúdos naquele patamar que você fala, mas gente, eu bloqueei esse, como apareceu? Então, hoje, um conselho que eu daria também, Nani, para as mães, eu sei que é difícil, eu falo isso porque eu sou mãe, eu sei o quanto que é difícil nós tomarmos um posicionamento, mas que as crianças consigam brincar mais na rua, com o pé no chão, se cortar, se ralar, mas ficar menos no celular. Deixa a criança, porque hoje é aquele, ai meu Deus, fiz um cortezinho, fica aqui. Não, é melhor um corte hoje, brincando, do que no futuro sua criança não ter, às vezes nem chegar à fase adulta, porque infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer. Então, faz sua criança correr, ficar com o pé no chão, tira um pouco. Comer terra. Eu falo, os meus meninos, eles tanto mexem com a tecnologia, mas eles são crianças que brincam, que é pé no chão e tá frio, às vezes se suja. Com os 2 cachorros lá em casa, vocês não estão entendendo que a minha filha mais nova, ela não fala mais bom dia pra mim. Ela vai lá no cachorro falar bom dia. Ela chegou, ela foi e falou, papai, o meu irmão Max... Aí o Max é o cachorro, gente. O meu irmão Max me deu um beijo. Aí ele me lambeu aqui na minha bochecha, ó. E você acha que, ai meu Deus, é cachorro? Não, deixe, filha, vai. Brinque mesmo. Porque vocês estão criando crianças fortes. Crianças que no futuro vão conseguir enfrentar seus problemas sem dar birra, sem gritar, sem saber o que vai acontecer. Crianças que não vão estar traumatizadas, não vai estar desenvolvendo algum problema psicológico. Porque tudo isso que estamos vivendo nessa geração é exatamente por pouparmos os nossos filhos de viverem como crianças. Menina, você falando isso, eu brincava e entrava meia-noite em casa e não tinha medo, e a porta estava encostada com uma pedra. A gente arrastava mesmo, eu escutava o barulho de quem é? Eu. Fulano já chegou? Não. Então não tranca a porta. Ninguém tinha chave na minha época, era a porta encostada. E nós brincamos, estamos aqui. Sofremos desilusões, decepções, muitas. Mas a gente não morreu. E a gente buscou criar os nossos filhos dando o melhor que a gente não teve, sim. Mas também tendo que corrigir na hora certa. Não tem como deixar a criança fazer o que quer. Eu tenho aluno que tinha, né? Que agora o meu status é aposentada.
Tive alunos que a mãe estava aqui conversando, falando, ele falava assim, mentira. Mas eu olhava para ele, você não pode desmentir a sua mãe. Exatamente, Porque o adulto... gente. mas por que não pode desmentir a mãe? É por isso que está do jeito que está hoje. Se não dá os R$300 para comprar tal coisa, mata. Se tira o celular, mata. Se não dá o dinheiro para visitar a namorada em outro estado, mata. Gente, a gente vai parar. Leni, e a Bíblia fala que nós temos que honrar Pai e mãe. para Qual essa que geração os está honrando? anos... Se prolongue na terra. E olha, esses dias eu vi um vídeo de um casamento. Inclusive, eu até comentei no vídeo, porque agora tá uma geração. Tudo é geração, gente, porque é a palavra que tá na minha mente. Mas, tipo assim, tá um momento de chá revelação que a mãe atrapalhou. É casamento que a mãe atrapalhou. Ai, que sogra é essa? E aí eu vi um vídeo de casamento onde o marido tá segurando a mãe e ele desce. E aí sobe pra pegar a noiva. E aí eu fui ver os comentários. Ai, esse daí com certeza vai todo dia na casa da mãe pra falar com a esposa fez. Esse daí que papapá. Aí eu fui olhei o vídeo de novo. E a noiva estava segurando provavelmente o filho dando mamar. Enquanto ela estava dando mamar no início da porta, o marido levou a mãe dela até o final. A mãe dele, no caso, né? E depois volta, e nessa hora que ele tá voltando, ela entrega o bebê dela pra madrinha, pra quem tá atrás, e desce. Aí eu escrevi, gente, parem com isso. Qual é o problema dele levar? Se ele tá levando a mãe até o final, mostra que ele vai ser um marido. E quando ela estiver numa situação ali de sal, com dificuldade, ele vai pegar e vai levar também. Mas não. Aí tem bastante gente falando, nossa, eu também vi. Uma dica aí pra você, amadinho, amadinha. Ai, minha vida não anda, não sei o que tá acontecendo. Será, né? Que será? Você tem honrado teu pai e tua mãe? Ou você tem vivenciado situações e ter colocado eles como, esse final de semana eu fui ministrar em Iperó. Ministério Iperó. Em Iperó. E... minha sogra estava comigo. Inclusive, insisti muito para ela. Um beijo, sogra. Amo a sua vida. Beijo, mãe. Amo a sua vida também. Minha sogra e minha mãe não têm ciúmes uma da outra porque minha mãe se tornou amiga da família do meu esposo. Então, tudo que tem evento, estão tudo envolvido. Às vezes eu nem sei que a minha mãe vai. Aí o pastor foi e falou. Porque eu sou muito parecida com a minha sogra e com as minhas cunhadas. Deu pra perceber, né? E aí lá ele comentou com o Fonzarelli, varão, aquele que carrega a sua sogra. Aí eu li, não, mas no caso é eu. Aí eu venho, eu tenho certeza que muitas bênçãos que acontecem na minha vida é pelo fato de nós honrarmos tanto ele, a mãe dele, quanto eu e a minha mãe. A gente tem um trato lá em casa, Leni, que é assim, se tanto minha mãe quanto a mãe dele mandar mensagem que a gente tem que fazer qualquer coisa, a gente para o que a gente tá fazendo e vai fazer. Que bênção, né? Então, literalmente, a minha mãe esses dias foi, se precisa que você desmarque tudo e vai pra Osasco. Eu olhei pra ele assim, vamos então, né? Vamos lá resolver o que tá acontecendo. Então, a gente tem isso. Porque quando foi pra nós, quando crianças, quando inofensivas, que a gente não sabia nem o que fazer, eles paravam a vida deles por nós. Então, para um pouquinho a sua vida, vai honrar teu pai e tua mãe, vai ali fazer o que ele fez por você quando criança. Então, às vezes é isso, hein? Só uma dica. Louvado seja Deus por essa atitude. Eu sou sogra. Eu amo a minha nora Jéssica. Um beijo, Jéssica. Aproveitar para mandar um beijo para o Lucas, Leandro. Os meus irmãos que estão assistindo, que eu mandei o link para eles. É assim, é extraordinário mesmo. Eu penso que eu vim embora aos 20 anos para São Paulo. Fazer 36 anos que eu tô aqui, mas eu nunca fiquei sem me comunicar com a minha mãe. Era uma época que o telefone fixo era caro, mas eu tinha só por conta da minha mãe, porque eu ligava para ela toda semana. E assim, hoje ela já é falecida, mas é isso que você falou. Para pensar como foi. Foi tumultuado a vida com os pais. Na minha geração foi, porque os nossos pais, minha mãe batia minha cabeça na parede quando ela me bater. E eu não morri.
E eu louvo a Deus pela vida dela quando ela esteve aqui, porque eu tô aqui hoje por conta dela. 10 filhos. Quem quer ter 10 filhos hoje? Eu tive só 2. Tenho 3 e glória a Deus. No passado eu queria 7, mas hoje eu vejo com a situação que está da doutrinação infantil, e aí os pais, eles têm que ficar atentos, porque as crianças, elas têm um terreno fértil, limpinho. Já pensou aquele terreno que não tem matagal? E aí você vai plantando, aí você terá adultos bons ou ruins. É incrível. Gente, o papo tá gostoso, mas eu preciso fazer uma correção. Eu estranhei também quando eu li, porque eu sabia que o nome era ao contrário, mas aí eu li por aqui. E aqui tá certo, só que eu que li errado mesmo, tá, gente? É Montija. É Montija Joias. Ela que vem agora, ó, me deixando linda, brilhante. Eu já tirei fotos, vou postar cada joia pra vocês. Vocês conseguem adquirir tanto lá na Bendita Oficina, tanto também pelo perfil dela, tá? É venda online. Então, vocês têm todo um acesso ali para vocês terem essa opção de escolher. Ah, mas eu quero ver. Então, vem aqui para a loja física, que ali também tem a venda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas, para seguir a Joyce, é mais fácil seguir. Então, vai lá no meu perfil do Instagram, @JoyceFonzarelli, que lá eu vou passar tudinho para vocês. Vou postar, vou repostar. Vou fazer uma marcação ali para ficar fixado, para você ter acesso. E, ó, é que vocês estão vendo ainda de longe. Mas o tanto que tá perfeito. Não é linda? Olha. Linda mesmo. Delicado. Ó, e ela tem muitas opções. Então, já acompanha ela lá. Já sei que se você não tá seguindo, você vai seguir agora, né? Eu sei que você é bonzinho comigo. A gente já tem uma longa história juntos. Não é mesmo? E estamos chegando pro final, né? Mas passa suas redes pro pessoal te seguir. Como que faz para contratar o seu serviço referente à alimentação? Quem quer melhorar, já descobri que também faz um grande benefício para o câncer, né? Que é algo extraordinário. Então, divulga para as pessoas te acharem. Bom, as minhas redes sociais eu vou esperar a Joyce, que ela vai ser minha mentora. Essa tá chegando, aí, gente. Mas vocês podem estar em contato comigo no 11 99879 1511, que é meu WhatsApp. E aí eu posso estar dando toda a assessoria, como você melhorar a sua saúde, ter um estilo de vida diferenciado. Eu costumo dizer que nós temos aqui, rapidinho, ó, são 8 os remédios de Deus, que eu vou falar na ordem. Luz solar, ar puro, água, alimentação saudável, descanso, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Precisamos, se nós seguirmos esses 8 passos, que são de graça, nós teremos uma saúde melhorada, eu digo por experiência própria, porque eu quase morro com o Covid, mas eu fui me tratar com alimento natural, os chás. Tem todo um protocolo para isso, mas me chama lá que eu consigo te ajudar para a honra e glória de Deus, tá? Eu sou auxiliar do Espírito Santo, eu costumo dizer. É bênção demais. Gente, referente, né? Ela citou a mentoria. Estamos já trabalhando com isso, mas é que eu já te faço um convite também. Você que tem uma loja, uma empresa, você que não sabe, às vezes, lidar, né, com o mundo financeiro, profissional, emocional, sentimental, né? Redes sociais, o familiar, se envolve tudo. Estamos aqui, tá? Dando início a esse encontro com vocês. Então, vocês podem me chamar. Vamos ter um encontro presencial, um curso ali que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, hoje sou mãe, sou casada. Eu brinco que eu sou filha, sou esposa, sou mãe e sou profissional. E nós temos que lidar com essas 4 tarefas, todas com perfeição. Então, eu te convido a vir para a nossa mentoria, ser ali, viver um diferencial, um espiritual. Eu tenho certeza que vai te impactar e vai mudar a sua trajetória, tá bom? E chegou ao fim de mais esse momento aqui especial com a minha querida amiga. Vou sentir falta, mas a gente vai conversar bastante. Com certeza. Porque ela pode estar indo para a Bahia. Esse é um lado bom, né, da tecnologia.
Não importa onde a pessoa esteja, nós temos um acesso facilitado dela. Então, muito obrigada, Leni, por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, contando um pouquinho do seu chamado, porque eu acho que não chega nem a 1%, né? É verdade. Tem muita história. Tem e assim, muita. eu estava nervosa, porque é a primeira vez que eu participo assim, ao vivo ainda mais, mas a Josi me passou uma tranquilidade, mas eu falei, você tá calma? Eu, não. Mas eu vi que não é um bicho de 7 cabeças, não. A gente consegue, porque as perguntas, realmente, meu Deus, o que ela vai perguntar? Mas são perguntas que parece que ela já nos conhece. Parabéns, viu? Gostei muito. Deus abençoe sua vida, da sua família. Deus te ajude. Obrigada, gente. E muito obrigada para você que ficou ligado com a gente até agora. Foi um prazer vivenciar essa experiência com vocês. E eu já te convido para a próxima quarta-feira, às 15 horas, mais um encontro chamado. E olha, uma convidada especial no mundo da tecnologia, mas que vem trazendo, assim, vídeos engraçados, mas que também trazem uma reflexão poderosa sobre a nossa vida. Um beijo, fiquem com Deus, meus amores.